Vamos começar então, gente? Vou pegar aqui o texto. Então a gente foi até o item 7, né? Contemplamos a magia disso tudo e a causalidade decorrente. A gente contempla a magia disso. Esse ponto da magia, a gente podia pensar, é uma magia sim, tipo uma foto. Aquilo me enganou. Mas não, é uma coisa muito mais complexa, porque essa magia da aparência das coisas tem uma causalidade dentro. Então, eu tenho essa magia. Aí eu mexo uma coisa e aquilo muda. Eu mexo em outra e aquilo muda para cá, muda para lá. Então tem um controle indireto daquilo. Tem uma intersubjetividade. Ou seja, diferentes pessoas olhando aquilo. Elas entendem também. Tem valor econômico dentro da intersubjetividade. Tem uma coisa super complexa que é o próprio Sansara. Mas aí nós olhamos todo esse processo. A gente contempla a magia disso. A gente parado olha isso. Esse é o item 7. Então, o que que acontece, né? A gente vai acumulando na prática, identificando primeiro, né, o aspecto vazio, né? Depois a gente identifica o aspecto luminoso. Depois nós entendemos que esses dois aspectos eles não são independentes um do outro. Em realidade, eles são a mesma coisa, né? Ah, e depois a gente ri, né? ah, a gente observa também a causalidade decorrente. Ou seja, a gente vive num certo universo de crenças que supõe a existência das coisas como coisas reais, né? As próprias emoções perturbadoras, elas de alguma forma, elas são o efeito dessa compreensão, né? Oi, Elô, tudo bem? Conseguiu entrar, né? Elô? Oi, Deu certo aí? eu acho que sim. Que bom. Agora só falta o Rafael que tá tentando lá, ele não tá conseguindo, mas vamos ver, de repente ele consegue. Ah, então, assim, como é que surge esse processo da causalidade, né? E qual é a conexão disso com o samsara e com as emoções perturbadoras, né? Um exemplo que eu comentei na terça-feira no grupo de BH, que a gente falou um pouco sobre o destemor, né? A diferença entre o destemor e o medo, né? O Trumpa ele aponta muito essa questão do destemor como repousar nessa condição aberta, né? Nessa abertura essencial. Manter a mente nesse estado de abertura é naturalmente viver o destemor. Qual é a diferença essencial, né? Ah, o medo é alguma coisa que depende de uma certa relação com um objeto ou uma situação. Quando eu tenho medo de alguma coisa. Quando eu sou carente de alguma coisa, né? As emoções perturbadoras, de modo geral, elas têm uma relação intermediada por um objeto, né? Ao objeto da carência, ao objeto da raiva, ao objeto do desejo, objeto do apego, né? A tendência é que a gente se relacione com certos objetos, né? E dessa relação brota uma emoção perturbadora, né? Então, o ponto essencial é assim: eu poderia pensar que se eu tenho medo de escuro ou se eu tenho medo de barata, por exemplo, o problema é a escuridão, o problema é a barata, ou o problema é uma situação específica, como um assalto, por exemplo. Poderia pensar que esse é o problema, né? Então, o medo, ele surge na dependência da crença do objeto como algo real. Ah, o medo é um tipo de resposta que eu tenho ao objeto, um tipo de responsividade. E aí, diante do medo, eu posso então praticar a coragem, que é assim: eu tenho a resposta do medo, mas eu não cedo ao impulso de ter medo, de me esconder, ou de me proteger, ou de fazer alguma coisa assim. Mas eu enfrento. Esse enfrentar exige uma liberdade adicional,
Só que ainda assim, ele não exclui o medo. O medo está lá. E o medo é a própria condição para que eu consiga praticar coragem. Então, essas respostas todas, elas são respostas duais. Quando a gente fala em repousar na abertura, né, em permanecer nesse lugar da interdependência, a gente supera completamente a experiência dos objetos como existências reais. A gente supera esse duplo aspecto, tanto o da existência quanto o da inexistência, né, que são os dois extremos, né, o niilismo e o eternalismo, né? A gente supera essas duas coisas. Uma vez superadas essas duas coisas, o que que acontece? Não há objeto. Não havendo objeto, não há condição essencial para o medo. Portanto, por que que nós sentimos medo, né? O medo não é simplesmente o efeito do objeto do medo. Nós sentimos medo por manifestar a visão dual. A visão dualista gera as condições para a experiência do medo, para a experiência da carência, para a experiência da raiva, para a experiência do desejo e por aí vai. Por isso, superar a vidya, superar a ignorância, a visão dual, né, e repousar em jnana, né, que é consciência una, consciência que não é partida, é a própria dissolução do samsara, né? Portanto, a dissolução do medo, do desejo, de todas as condições que levam a gente aos estados aflitivos, aos estados de sofrimento. Então, por isso essa visão é tão importante, né? Por isso a gente precisa trabalhar isso. Enquanto nós estamos, de alguma maneira, absorvidos no universo de crenças, né? No universo de que, enfim, todas as coisas que nós imaginamos, toda a nossa realidade imaginária, ela é real, ela é palpável, ela é independente de nós, independente do observador. Enquanto nós estivermos nesse lugar, a base para o sofrimento, para a experiência de sofrimento, ela está operando, ela está instalada. Isso fica claro para vocês, pessoal? Sim. Beleza. Daniel, tem uma dúvida assim. Ah, Quando a gente você está falando sobre essa experiência do medo, quando a gente olha essa que eu até no retiro eu tive alguns pensamentos sobre isso, né? Alguns insights. Sei lá. aham, Quando você está olhando a mente normal, discriminativa nossa, a gente vai ter esse medo. aham, Quando a gente vai praticando prajna, a gente vai acumular entendimento sobre sabedoria nessa mente normal nossa, dualista, ou a gente vai, como surgisse a nossa vigilando aí que você falou, né? Como é que aham, surgisse essa consciência que não tem essa mente tão dualista assim, como ela surgisse e ficasse mais viva no nosso dia a dia. Ou a gente acumula essa prática de prajna na própria mente normal discriminativa do dia a dia, essa mente nossa normal. aham. Não sei se é É, o prajna, na realidade, é o momento da conciliação. Porque ao encontrar esse lugar, e isso vai ser encontrado a partir da prática, a partir do exercício meditativo, né? Não é nem mais muito cabível eu pensar que há uma mente discriminativa e uma mente não discriminativa, né? Daí o termo Guru Yoga, né? Isso é até muito interessante, porque Yoga significa união, né? Guru e Yoga, união com o Guru ou com a mente do Guru, né? Fazer a união significa, assim, a gente não está mais assimilando a realidade, os processos dessa realidade como elementos que são discriminados por uma consciência particular. Ainda assim, eu entendo e eu consigo rir disso, eu consigo perceber que há uma causalidade decorrente. Eu consigo perceber que há uma intersubjetividade, que os aspectos comuns da vida, eles têm uma validade.
Só que qual é a diferença quando a gente chega nesse ponto, né? A diferença é que você entendeu qual é a base que sustenta todos esses processos ilusórios. Você entendeu que há liberdade, né? Você entendeu que esse é um processo ilusório, que não é diferente de um sonho, né? Isso faz toda a diferença, porque é como se nós deixássemos o nosso cárcere, né? Antes a gente, de alguma maneira, é como se nós estivéssemos assim condenados a viver a vida tal como ela é. E aí, de repente, nós temos todo um destino ou um conjunto de possibilidades que está em aberto, naturalmente configurados. Parece, né, ah, após um certo acúmulo de experiências, né, com o decorrer dos anos, que a gente vai acumulando um tipo de sabedoria, um tipo de compreensão sobre as coisas, e a gente vai sempre supondo que existe um ponto final para isso. Como se a gente tivesse simplesmente entendendo cada vez mais e com mais profundidade a vida como ela é, né? Nós vamos ficando assim, mesmo sem perceber, com o passar dos anos, nós vamos ficando mais teimosos. E acaba que a gente eventualmente quer dar conselho para todo mundo. Ainda que a nossa vida não esteja lá muito bem resolvida, é conselho para tudo que é lado, né? Então, ah, do alto da nossa idade, do nosso acúmulo de experiência, nós nos tornamos, nós desenvolvemos uma certa soberba, né, em relação à vida e às possibilidades que ela oferece. É como se, de certa maneira, nós precisássemos, depois de todo esse acúmulo, regredir, né, para uma visão um pouco mais aberta, né, uma visão um pouco mais ingênua sobre as coisas. Não, ingênua não é nem a palavra, assim, mas, digamos assim, uma visão menos pré-estabelecida, menos construída sobre as coisas, né? Colocar tudo em questão. Tudo precisa entrar em questão. E aí, quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Não é assim alguma coisa, não é um processo mais ou menos, né? A gente precisa colocar tudo em perspectiva. Esse processo ele é muito importante e ele vai ser uma etapa crucial do nosso amadurecimento espiritual. Porque todo esse conjunto de leis que, enfim, ah, nos submete, né, faz com que nós passamos a viver uma vida toda regrada, né, com base em certos fundamentos, em certos princípios causais, a gente vai entender que isso é chave para as nossas experiências de sofrimento, mas ao mesmo tempo a gente pode sorrir diante disso, entender que a causalidade ela não nos determina, a liberdade independente do contexto. É a própria base que possibilita o surgimento de qualquer coisa, né? Qualquer condicionamento, qualquer experiência de forma, qualquer tipo de reatividade. Então, o ponto é sempre reconhecer essa liberdade, né? Márcio, você acha que deu para responder, assim? Sim, acho que eu consegui compreender. Sim. Mas então, é, é, a prática vai vir muito de acumulação, né? De prática de acumulação. A gente É, realmente. exatamente. Porque o ponto de Prajna é assim, né? A gente tem todo o exercício analítico que ele se beneficia de uma referência teórica. A gente pega para si os 8 pontos, a gente vai se debruçar sobre aquilo e fazer todo o processo de intelectualmente mastigar aquilo tudo, né? Mas o ponto é a visão, porque por isso alguns mestres vão dizer, né? Não, eu posso ser um erudito, né? Posso ser assim extremamente conhecedor da literatura, né? Da vasta literatura, de diferentes autores, saber tudo de Prajna. No entanto, isso não garante o acesso à visão. Mas a própria visão, ela é indispensável, assim. Porque ela é transformadora, né? Então, ah, no momento em que eu tenho, eventualmente, o insight, né, da não dualidade,
de todas as minhas experiências, a, a prática principal é você manter essa visão. É só isso, basicamente isso. É você repetir essa visão. Assim, não é exatamente só isso, não é só isso, né? Isso é muita coisa, né? Mas essa vai ser a sua prática principal. Aí, assim, é como se você estivesse treinando de fato, né? Repetindo uma visão, repetindo uma visão, repetindo uma visão, até que aquilo se instala e permanece. Você não perde mais. Aí tem os booms, né, do Bodhisattva, né? De acordo com os booms, né, a gente vai aumentando progressivamente a realização do Prajnaparamita, vai estabilizando essa realização. Marcelo, acho que você ia falar alguma coisa, né? Quando a gente for falar, a gente tem que ativar o áudio aqui, não é isso? Isso. Acho que até pode Manualmente, né? deixar desmutado, assim. Geralmente, é quando dá um Pode retorno. deixar, né? Não tem problema. Eu achei interessante isso que você estava falando, porque é uma conclusão que em algum momento eu estava pensando, assim, não adianta a gente ficar só estudando, lendo livros, intelectualmente, e lendo, lendo. Vai ter uma questão o que você está falando aí, eu vou ter que desenvolver a visão, né? É, Essa visão é uma experiência pessoal, né? Ninguém vai me ensinar isso, né? exatamente. Eu vou ter que passar por um processo de meditar, né? Com certeza, né? Porque me parece que é bem lógico a Prajnaparamita, o conceito, mas eu acho que ainda tem que, Praticar. que É, é, exatamente. é isso A que eu queria gente, te falar, assim. a gente tem esse desafio, né? Que o Buda diz, né? Você é o seu próprio mestre. Então, isso é muito, ah, assim, isso é muito indicativo, assim, de como o caminho deve ser vivido, né? Ou seja, ainda que o ensinamento seja ofertado de modo generoso, a salvação não vai vir, né, a partir de uma entidade externa, né? Deus ou um Buda ou alguma coisa assim, não é de fora para dentro. O que o ensinamento pode fazer por você é te ensinar a ser autônomo, a ser livre, né? Mas essa liberdade, assim, não é um raio que vai cair na nossa cabeça, né? É uma coisa que a gente precisa trabalhar. Ativamente, nós precisamos nos engajar na nossa própria prática para que, enfim, os efeitos dela passem a se manifestar na nossa vida, né? Então, eu posso pensar assim, se há o sofrimento, né, a causa do sofrimento é a ignorância, como eu posso, enfim, atingir a liberação? Eu preciso, ah, eu preciso praticar as causas da liberação. A causa da liberação é o Dharma, né? O Dharma essencial é o Buda. Investigar isso é o próprio caminho espiritual. Aí os modos de investigação é que vão variar. Mas é essencialmente isso que a gente está fazendo. Existe, Daniel, posso te fazer uma pergunta? Pode, claro. Existe uma vertente assim que falaria assim que bastaria eu sair fazendo bem que eu iria sentir essa visão. Uhum. Será que a gente deve pensar assim? Ou eu tenho que pensar que não, eu tenho que meditar mesmo, realizar, né? Usa essa Aham. palavra, né? É. Tem hora que parece que eu sinto que ela é mal traduzida, é como se fosse assim, realizar, assim, é perceber, né? Uhum. Sei lá, Vivenciar, né? Vivenciar. vivenciar, A né? palavra. É, o,
O Buda ele fala um pouco sobre isso no Sutra do Diamante. O Sutra do Diamante é uma leitura indispensável, eu considero fundamental, assim. O Lama também fala muito do Sutra do Diamante. Então ele vai dizer que nenhum mérito se compara, ainda que nós venhamos a doar fortunas e fortunas absolutamente incalculáveis, nenhum mérito se iguala à visão de Prajna. Porque ainda que eu gere méritos para muitos renascimentos positivos, a partir da disposição generosa, né, o pulo do gato ele é dado a partir da visão direta de lucidez. Nada é mais meritório do que isso, né? Então, assim, toda prática, né, dual que se dê a partir de um referencial mais amplo, mais amoroso, mais compassivo, é super bem-vindo. Mas não resolve a questão. Não resolve. A gente vai precisar se debruçar um pouco sobre Prajna, fazer esse trabalho de assimilação, né, do ensinamento e exercício direto da visão. Só isso que pode te realmente tirar do sofrimento, né, e te ajudar a liberar outros seres, né? Isso tem alguma ligação também com o materialismo espiritual, no fato de que a pessoa pensa assim, não, eu faço bem, eu ajudo muitas pessoas, eu tenho feito tanta coisa boa, então com certeza eu mereço estar melhor. Tipo assim, É, né? com certeza. Falando na minha linguagem simples, assim. Pode transformar. O que foi, Rodrigo? Estou dizendo que isso pode acabar se transformando numa prisão, um obstáculo, né? Exatamente. Isso é um obstáculo, porque, enfim, isso surge como, de alguma maneira, matéria-prima de uma nova identidade, né? Como se você tivesse, enfim, a partir da prática da virtude, né? A partir da prática né, da generosidade, enfim, das outras perfeições, você acaba gerando o personagem, o praticante, né? O ser elevado, que, enfim, é tão ilusório quanto todo o resto. Mas ele pode... Mas Pode falar, Rodrigo. as boas ações, né? Igual o Marcelo está perguntando, as boas ações elas vão gerar méritos para que facilite o caminho, né? Por exemplo, eu percebo assim que a prática de meditação ela é muito favorável quando você fica atento com as suas ações no dia a dia. Só que você consegue proporcionar coisas positivas para as pessoas, ter uma relação positiva com as coisas e com as pessoas até certo ponto, né? Porque de certo ponto em diante a gente sempre empaca, né? A gente sempre perde um pouco do controle. E à medida que você vai conseguindo se manter equilibrado e manter relações positivas, a meditação flui melhor, né? Acho que Exatamente. Por isso o Lama dá muita ênfase nos itens de 1 a 4, né, do roteiro de 21 itens. Primeiro ponto, lembrando, né, motivação correta, atingir a liberação para poder beneficiar os seres, está ligado ao cultivo de Bodhicitta, né, e os 7 aspectos da motivação. A gente tem em seguida a prática de shamatha, pacificação da mente, a mente discriminativa, a mente dual, né? E em seguida a gente tem a Metabhavana. Então, de alguma forma, é como se a gente estivesse preparando o solo, né? Cuidando de uma certa moralidade, né? Cuidando para não gerar perturbação para nós nem para os outros. Isso é uma condição essencial para que a nossa prática avance. Só uma mente tranquila, uma mente pacificada, é que vai efetivamente penetrar nos ensinamentos de Prajna. Enquanto a gente tiver muitas perturbações, quanto mais um objeto é capaz de nos perturbar, mais isso significa que a gente não entendeu muito bem a vacuidade dele. Porque mesmo a aversão, ela também é uma forma de apego, né? Posso pensar, eu sou apegado às coisas que eu gosto. Você é apegado também ao que você não gosta. E o que você não gosta por apego.
Então, eventualmente a gente vai ter que lidar com isso, né? Se a realidade tem muitos elementos perturbadores, isso implica que a minha meditação ela vai ser mais difícil, naturalmente mais difícil. Mas se eu pacifico as minhas relações, né, se eu consigo desenvolver uma harmonia, uma mente mais tranquila, mais serena, se eu cuido da moralidade a ponto de poder, enfim, beneficiar seres que estão em volta de mim, e isso sem cultivar nenhuma identidade de um ser especial ou qualquer coisa assim, isso certamente vai abrir as portas para a prática de prajna, né? A gente precisa dessa tranquilidade, a gente precisa dessa serenidade, assim. Sem isso, né, em meio às muitas angústias e turbulências emocionais que a gente tem aqui e acolá, a prática ela vai se dar como vislumbres, né? São fagulhas. Eventualmente vem aqui e ali, mas em meio a tanta confusão aquilo se dispersa, né? Porque são muitas tormentas emocionais. E aí elas dragam a nossa atenção. São conflitos para gerenciar, né? Muitas coisas perturbando. Uma mente agitada é uma mente turva. Fazendo aquela analogia que muitos mestres fazem com a água, né? Que, enfim, ela tem a natureza cristalina, mas se você remexe todo o fundo, aquilo fica escuro, você não vê nada. Então, reduzir a agitação, né, apaziguar um pouco os conflitos, é como você deixar todo o sedimento, né, que torna a água turva, é como deixar ele decantar no fundo, para você poder ver as coisas com mais clareza, né? Por isso, preparar a mente é tão importante. Por isso, cuidado com as ações é tão importante. E aí a gente vai entender que a meditação ela não é diferente de uma moralidade, uma certa moralidade. Eu até gosto mais da palavra ética, assim. Porque eu acho a ética um pouco mais profunda. Eu acho que vai direto ao ponto. Né, que implica uma avaliação do que em cada contexto é positivo, né? Eu não tenho uma fórmula. A moralidade ela parece um pouco mais dogmática, né? A ética é um pouco mais aberta. É algo que depende do encontro, depende da interpretação e da particularidade de cada situação. Ah, tudo bem, Rodrigo? Deu para explicar um Tudo. pouco esse ponto? Deu, claro. Beleza. Vamos seguir então para o item 8. Sorrimos. É assim que o Sansara nos pega. Natureza Vajra. Oferenda Samantabhadra, diante da energia que brota da forma vazia e luminosa, eu sorrio. Então, agora tendo compreendido a natureza Vajra, a gente vê que a natureza Vajra pode surgir como um Sansara e nós reagindo àquilo, operando na casualidade totalmente iludida, sem perceber o processo todo. Como que a gente já percebeu o processo todo, a gente vê aquilo se manifestando, então nós sorrimos. Esse sorriso é a oferenda das aparências. Nós estamos oferecendo as aparências a Samantabhadra. Então eu digo, quando eu estou fazendo a prática com respeito à energia, eu digo, diante da energia que brota da forma vazia e luminosa, eu podia dizer assim, quase me arrasta. Aí eu sorrio vendo aquilo se movimentar. Então o ponto aqui é assim, a liberação não vem pela seriedade, não vem pela aspereza ou pela luta contra alguma coisa. Ela vem pela vacuidade associada a um sorriso. Nós não precisamos destruir aquilo, mas a gente está iluminando o processo pelo qual aquilo aparece. A gente está vendo aquilo aparecer. Então a liberação se dá assim. Então a gente desmistifica o objeto, né? Desaparece então a noção do objeto de poder. O objeto ele é empoderado, né? Capaz de gerar perturbação
quando nós estamos respondendo de modo kármico. Porque o objeto, ele é você, né? Daí o Buda, ele se refere, né, aos objetos como objeto-mente. Né? E aí a gente está fazendo isso, né? Fazendo esse trabalho de investigação. Onde reside, ou onde se origina o objeto. Né? Aí a gente pode fazer esse exercício assim. Olha em volta onde você está, exatamente nesse lugar, nesse momento. Não é outro lugar, é aqui agora. Aí você olha em volta. Né? Se você não estivesse presente, testemunhando isso tudo, isso existiria da mesma forma? Ou existe dessa forma porque você está testemunhando isso? Aí você pode ir mais adiante. Será que a minha condição é a condição de uma testemunha ou a condição de alguém que cria essa realidade que vê? Qual é a natureza do que eu vejo? O que eu vejo quando eu olho para as coisas? Será que existem outras formas de ver ou eu estou fixado a uma única forma? Esse tipo de investigação, ele pode ser muito intuitivo, assim. Tendo uma vez estabelecido um pouco as bases, as direções para onde a gente tem que ir, eu posso fazer isso de inúmeras formas diferentes. Aí eu olho em volta, né? Que papel tem esse corpo na percepção supostamente objetiva dessa realidade? Se eu não tivesse olhos, que realidade surgiria? Ou se eu não tivesse ouvidos? Se eu fosse alguém que enxergasse a realidade em preto e branco, eu deixaria de ver alguma coisa, né, alguma qualidade inerente aos objetos? Ou eu deixaria simplesmente de projetar algo na minha relação com eles? Quando eu faço o exercício de adjetivar os objetos, eu digo isso é aquilo, é assim, é assim. Eu faço toda uma lista de coisas, né? Ah, quais são essas qualidades que eu vejo? De onde elas vêm? Isso ajuda a gente a entender um pouco o nosso papel de criadores de realidade, né? Ao descrever o mundo circundante, você descreve a si próprio, você está fazendo uma análise da sua visão. É simplesmente isso, é a sua visão. Né? Você fala de si o tempo inteiro. É muito interessante quando você vê, por exemplo, uma pessoa falando da outra. Se você está operando sob essa perspectiva, né, reconhecendo, né, o próprio mundo como efeito das nossas marcas mentais, você vai notar que certas coisas que saltam aos olhos e são tão evidentes e gritantes aos olhos de uma pessoa, de repente são coisas que você nem percebe. Você já reparou que fulano é assim, 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 assado? Nossa, eu nem fazia ideia disso. Né? Porque o que a pessoa está descrevendo? Ela está descrevendo a forma como ela vê. Tá? E o que ela vê é completamente diferente do que você vê. Então, ao descrever as pessoas, nós também estamos fazendo esse exercício, né? Nós estamos escrevendo, enfim, nosso próprio mundo, nossas próprias bolhas, né? São as nossas bolhas diante de nós o tempo inteiro. Aí o ponto de prática é isso, a gente sorri. Fala, caramba, que interessante. Passa um objeto de poder, aí você olha, uau, é a minha mente criando essa experiência. É a minha mente. Isso não é real ou não é independente de mim. Que interessante, né? Aí você sorri. Você não precisa fazer nada, 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 nada. Você sorri, você reconhece. Caramba, que interessante. Não é assim, eu preciso condenar, eu preciso fugir daquilo, eu preciso evitar, eu preciso não responder.
eu preciso ser neutro, eu preciso... né? Não é nada disso. Nada disso. Você pode simplesmente parar e olhar. Rodrigo, você ia comentar alguma coisa? Não, tá Não? tudo bem. Achei que você fosse falar alguma coisa. Não, tô viajando aqui. Espero que em Prajna, né? É, Então tá. Seguindo, né? Então, quando nós estamos na meditação dos 8 pontos, a experiência inicial, quando a gente escolhe as formas, é que a realidade circundante é o samsara e a sabedoria se manifesta quase que assim, penosamente em janelas, onde a mente do Prajnaparamita se apresenta. Mas à medida em que a gente vai fazendo a acumulação dessa prática, há um momento que a descrição é que a realidade circundante surge diretamente como a realidade Vajra. E assim há uma inversão. A experiência do Sansara se torna um surgimento artificial. Aí eu tenho aquilo tudo, mas aí eu vejo como artificialmente surge alguma coisa. Aí surge aquela bolha. Então ela é uma aparência particular e fugaz da realidade Vajra. A gente vê direitinho. A gente entende porque tem transmigração, porque as bolhas são impermanentes, porque o sofrimento aparece. Uma vez que a gente está fixado, desejo e apego, aquelas aparências que são transitórias, a gente vê aquilo claramente. A realidade do Sansara é um surgimento artificial, e pode ser que surja uma coisa comovida, porque a gente só se dá conta que o Buda que habita nesse lugar super amplo, onde brotam as bolhas artificiais, o Buda viu as bolhas e resolveu se interessar por aquilo e pulou para dentro das bolhas para trazer benefício aos seres. Quando a gente escuta a história do Buda, parece que o Buda está num cantinho assim. Ele está lá nas terras puras e aqui é a grande realidade do mundo e o Buda lá naquele cantinho, meio assim, meio de lado. Ele olha e vê no grande mundo os seres. Mas na verdade o Buda tem uma mente super ampla, que vê muitos diferentes, infinitos mundos, sendo que ele pode ver o nosso mundo particular, nossas bolhas e se interessar por elas. Então, quando nós entendemos isso, aqueles versos, eu compus aquele pequeno texto que se chama Indo ao Ponto Último. Ele corresponde a esse lugar quando a gente está olhando de forma ampla e vendo a bolha como alguma coisa particular. Então, nesse caso, a gente acessa o que é chamado de realidade Vajra, em que a experiência de realidade circundante como realidade Vajra, ela nos permite ir adiante na meditação. Se a gente não tiver essa experiência, nossa meditação tranca nesse ponto. Ela não passa desse ponto, não tem como passar. Então a gente chega à culminância, né? Esse é o ponto último. Você chegou nesse ponto, não tem mais nada para fazer, a não ser isso. A não ser acumular essa prática. Tá? Então isso é muito importante a gente fazer, né? E daí existe todo o trabalho analítico, né, que precede esse momento, que é examinar, por exemplo, os ensinamentos dos 12 elos, entender a vacuidade, né? Olhar os 5 skandhas, entender de que maneira surge a experiência de uma individualidade, né? Então, se eu percebo, né, se eu consigo intuir, ou pelo menos intelectualmente concluir, que a minha consciência, a minha mente, ela tem um papel absolutamente essencial na forma, né, como a realidade se apresenta a mim, aos meus olhos e ouvidos, nariz, língua, tato e mente. Se eu tenho essa compreensão, eu passo para a etapa seguinte, que é perguntar como isso acontece. E aí essa investigação ela vai cada vez mais aprofundando a nossa visão. E esse é um exercício que a gente pode fazer em qualquer lugar, né? A gente pensa assim, mas eu preciso de exemplos. Assim, só olhar em volta. Está cheio de exemplos.
Por isso o Lama ressalta aqui, a, a condição do Buda não é uma condição particular. O Buda não nega a realidade relativa, mas ele está na realidade Vajra. Só que a realidade Vajra não é um lugar. De certa maneira, é um não lugar que, enfim, é, né? Simplesmente é em todas as coisas. Né? Todas as coisas são Vajra. Significa o quê? Todas as coisas são interdependentes. Todas as coisas são originadas de modo dependente. Todas as coisas são, portanto, expressão da natureza de Buda. Porque elas não são nada se não houvesse esse fundamento criador por trás delas. E a gente se iguala a essa condição, né? A condição de criadores de realidade. Então, olha a vida em volta. A vida surge como um sonho. A realidade que ela parece ter, não tem. Mas você pode reagir à realidade como se ela fosse muito sólida, muito real. É aí que surge o Sansara. E quando nós estamos fixados à realidade como uma coisa independente de nós, é muito difícil ver Vajra. Aí, quando a gente conversa sobre esse tipo de coisa, parece maluquice. No entanto, a faculdade de ver Vajra, ela inclui justamente esses aspectos, né? Nós criamos a confusão porque nós temos liberdade para ser confusos. Mas felizmente nós temos liberdade para ser livres também. E se o sofrimento é uma questão que nos toca e que nos incomoda, por que não seguir um caminho de liberação do sofrimento? Então, como eu disse no princípio do texto, né? Porque a gente está chegando ao final. Isso é alguma coisa muito preciosa. Muito preciosa. Como diz o Alan Wallace, né? Muitas vezes a gente não se dá conta, mas é como se a gente tivesse um diamante gigantesco no bolso. Aí de repente a gente enfia a mão no bolso, pega aquele diamante e olha, nossa, isso é bem bonito, né? Aí a gente joga por cima dos ombros e pensa, mais adiante eu encontro outro. Então, não é fácil encontrar isso. Né? Os mestres sempre gostam de lembrar. Né? Então, cabe a nós, nesse momento, pegar essas instruções, né? E praticá-las. E aprofundar. Isso é, assim, a grande diferença, né? Já que a gente está contente com a nossa situação atual de sofrimento, com essa experiência cíclica, né? Padecendo incessantemente todas as nossas escolhas conturbadas e motivadas por essa nossa relação responsiva com a vida e com os objetos, será que basta viver apegado a esse universo das paixões que, enfim, só nos levam, né, a transmigrar e transmigrar e transmigrar, sempre numa busca perpétua, objeto que nunca chega? Será que vale a gente ficar nisso? Ou a gente quer fazer uma coisa diferente? Então essa é uma porta que se abre, né? Prajna é essa porta. Se a gente quiser fazer alguma coisa diferente, a gente pode implementar essas coisas. Pode implementar essas práticas. E isso é alguma Daniel, coisa que faz a nossa vida realmente ter sentido. Ô, Rodrigo. não sei se eu vou conseguir explicar. O que acontece assim, eu demorei muito, assim, desde quando eu encontrei o caminho, né, me interessei pelas práticas e tudo mais, eu demorei muito para perceber assim o meu trabalho de forma madura, né? O meu trabalho, quando eu falo assim, é minha profissão mesmo, meu dia a dia.
E de forma madura que eu falo é espiritualmente falando, né? Eu sempre tive a tendência de pensar, né? De vislumbrar assim na minha mente que em algum momento eu ia pegar minhas coisas e, enfim, me dedicar ao caminho espiritual e à prática de meditação em algum lugar muito favorável. E de um determinado momento em diante, eu comecei a encarar os fatos, né, e observar as coisas de forma um pouco mais madura. E o meu trabalho eu fico muito tempo no meu trabalho. Eu trabalho praticamente aí, às vezes 11, 10 horas por dia. E é muito desgastante também. É claro que boa parte disso é a forma que eu vejo as coisas, a ansiedade que gera, o domínio que as coisas têm sobre mim. Mas, enfim, o fato é que eu tento, né, ver as coisas no meu trabalho de forma cada vez mais madura. Tento encarar os fatos como são e tentando sempre ter destemor diante das coisas. Qual que é a minha pergunta? Em termos de prática, né, atualmente, assim, alguns meses, eu tenho tido um pouco menos de tempo, né, mas eu sou um cara que tem me dedicado bastante, já tem um bom tempo. Os 8 pontos, por exemplo, durante quase que um ano ficou sendo, desde quando você apresentou essa conversa dos 8 pontos, né, mostrou para a gente lá atrás, eu venho me dedicando com isso, me ajudou demais. Eu percebo como que hoje eu vejo com um pouco mais de facilidade isso tudo e me ajudou. Mas o tempo de prática assim, é mais reduzido. O que você diria para mim? Eu parei de fazer a prática dos 8 pontos agora há pouco tempo e estou me dedicando bastante para o Metta Bhavana. Eu nunca, na verdade, nunca me dediquei para o Metta Bhavana. E está sendo muito bom assim também. Vamos supor assim, uma prática diária de meia hora ou 40 minutos, que é o que atualmente eu tenho feito. O que você acha interessante? Eu tentar dividir durante a semana isso entre os 8 pontos, os lunges, que eu também, né, faço, né? E Metta Bhavana. Ou você acha que dentro dessas meia hora eu tentar fazer as 3? Ou você acha que isso é uma coisa pessoal que a gente vai se desenvolvendo, que é a forma que eu gosto de ver, né? A gente vai fazendo de acordo com o que a gente vai sentindo, né? De forma intuitiva. Eu acho assim, pelo menos se você for fazer a prática formal, né? De fato, arrumar um cantinho silencioso para meditar um pouco, pelo menos 15 minutos diários de shamatha, e você estabelece uma alternância, né, entre os 8 pontos e Metta Bhavana. Se você tiver a possibilidade, eu sugiro que você aspire a praticar em outros momentos do seu dia, para além da prática formal, Metta Bhavana e Prajnaparamita. Né? Observar, gerar essa familiarização com esse hábito de contemplar as coisas, né? Quando alguma coisa aperta, né? Quando a gente sente algum tipo de crise, em geral, o nosso primeiro impulso é tentar remediar as condições externas, né? Ou pensar, esse ambiente não está bom, eu preciso fazer alguma coisa. A gente sempre pensa primeiro no que a gente pode excluir para arrumar a casa, né? Porque às vezes é complicado. Você pensa, por exemplo, um ambiente de trabalho. Muitas vezes a gente supõe, né, que migrando de trabalho a gente vai findar os problemas. Se você muda de trabalho, você vai só trocar os problemas. Problemas são inerentes às relações. Você vai ter problemas né, nesse trabalho e vai ter problema em outros trabalhos. Você sempre tem problema. Mas a questão é, por que a gente pode pensar assim, se nós estamos eventualmente pensando no que a gente pode excluir para de alguma forma arrumar a casa, vamos pensar o contrário.
Vamos pensar assim, como as coisas estão, o que que dá para incluir? Isso é mais interessante. O quanto de prática eu consigo incluir nesse meu cotidiano em que aparentemente não há muito espaço. Aí, de repente, pode ser que a prática ela ganhe corpo nessas relações, nessas tensões, né? Ali onde a relação ela revela o conflito. Vai ser um lugar excelente para se estar, né? Como diz o Lama, esse é o próprio palácio de Guru Rinpoche, né? Mas você está num ótimo lugar, a crise está ali e você está podendo praticar. É. Daniel, Oi, Elô. oi. Oi, eu posso falar só um negócio que aconteceu comigo, que tem acontecido? Aham, claro. Eu estava pensando muito sobre isso, porque também eu estou trabalhando, fazendo tese, e às vezes o tempo para a prática realmente ele diminui muito. Então eu tive um insight, alguma coisa assim, e eu comecei a praticar o Metta Bhavana toda vez que eu saía na rua, Aham. né? Não só em casa, né, o tempo de dedicação em casa, para mim, para minha família, para as pessoas que pedem, mas também saio na rua e saio olhando as pessoas e saio repetindo aquilo, né? Ao invés de estar no celular ou então lendo um livro, alguma coisa assim. Então, todo o trajeto que eu faço na rua, eu faço olhando para as pessoas e fazendo Metta Bhavana na rua para as pessoas, e isso eu achei muito engraçado, porque já aconteceu de eu encontrar assim, pessoas ao acaso na rua e pedirem ajuda, amigos pararem para conversar comigo e acabar contando um problema, que é uma coisa muito relacionada à própria prática de Metta Bhavana, né? Você vai estar ali desejando, né, que todos os seres se libertem do sofrimento, encontrem as causas da felicidade e tal, e você, quando eu, pelo menos na minha prática, quando eu passei a fazer isso na rua para as pessoas desconhecidas, eu me vi como uma parte muito ativa nesse processo. Com certeza. Você vibra em outra sintonia, né? É exato, entendeu? E é uma experiência que eu acho que vale a pena, assim, para a gente praticar. Tá andando na rua e tá dedicando isso aos desconhecidos que você está passando por ali, eu achei uma prática bem interessante, né, Talavana. Resolve um pouco essa questão do tempo também, né? Aham. Entrar no trabalho, repetindo aquilo, que todos os seres se libertem do sofrimento, etc. Sair do trabalho também naquela vibração. Pelo menos para mim, eu vi de uma forma muito significativa dentro da minha prática isso aí. Isso é maravilhoso, maravilhoso. E é um Entendi. pouco isso, né? Nesse movimento que a gente está falando, de você se beneficiar da capacidade de incluir a prática onde quer que você esteja, né? Exato. É não depender de uma condição artificial, né? Ou de simplesmente aquela meia hora por dia, né? É não reduzir a prática àquele tempo, mas estender aquilo a outras situações, né, do dia a dia, como andando na rua, né? Quantas pessoas a gente não Uhum. encontra por dia? Se a gente aspirar que cada uma delas seja feliz, a gente vai se ver de repente preenchido de uma intenção amorosa, né? Exato. E aquilo pode realmente trazer uma alegria, né? A gente começa a se sentir mais leve, mais felizes, mais integrados, assim. Isso é uma coisa simples, é fácil de fazer isso, Ah, com certeza. né? O ponto é basicamente nós estarmos atentos a essas possibilidades e É. dispostos a praticar nesses momentos, né? Isso pode ser muito rico mesmo. É legal que esse exemplo vem bem a calhar, né, para aquilo que o Rodrigo estava falando. Ah, então, gente, eu acho que a gente conclui por hoje. Ah, a gente tem ainda esse finalzinho do texto e eu vou também eu vou dar uma sondada, né, no que seria de repente interessante pro nosso grupo. E mais cedo a gente estava conversando um pouco sobre o Aquietando a Mente, que eu acho um livro maravilhoso e que toca essencialmente os aspectos 2 e 3 do roteiro de 21 itens, né? A gente aprofundar um pouco a nossa visão, a nossa prática de shamatha, discutir de repente, né, a importância disso dentro do caminho budista
né? E acho que vale desmistificar um pouco algumas noções comuns sobre a prática de shamatha. Então, eu acho um livro muito completo, assim, e eu acho que vale muito a pena a gente cogitar, estudar ele aqui no espaço da tutoria. Eu acho que só um comentário, Daniel, rapidamente. Do John Limpa, né? Que escreveu bastante coisa. Eu tô maravilhado com a vida dele. Eu queria até ler mais sobre o que ele deixou pra gente, sabe? Eu achei muito precioso. Onde puder encontrar texto e puder estudar, eu vou estar sempre disposto. Mas você leu alguma coisa sobre a história dele? Autobiografia, alguma coisa assim? Agora eu tô querendo ler. Eu já tinha contato um pouco do texto, né? Mas eu fiquei agora muito interessado. É um caminho bem direto. Algumas pessoas dizem que a bibliografia dele é um pouco perturbadora, então você se prepara aí. Nossa, eu li do Milarepa, a história de Milarepa. Comprei um livro usado. Nossa, chocante também. Forte, né? A do John Limpa parece que é bem forte. Eu não li ainda, mas eu já ouvi comentários assim. Legal. Te prepara aí. Então é isso, gente. Semana que vem a gente segue. Eu dou novidade para vocês. Possivelmente quarta ou na própria quinta mesmo. A gente conclui esse finalzinho do texto e a gente já prepara o terreno. De repente a gente já lê um pouquinho do Aquietando a Mente. Claro que também, como a gente é um grupo, a gente sujeita comentários assim. Se vocês tiverem alguma sugestão bibliográfica que vocês achem pertinente, vocês acham que vale a pena a gente trazer aqui para o grupo, aí vocês podem falar também. Tá bom. Tá bom, gente? Ok. Obrigado. Então é isso. Obrigado. Bom final de semana, pessoal. Obrigada. Até mais. Obrigada, Tchau, até gente. mais. Tchau, tchau.